Em 1845, Edgar Allan Poe publicou o poema O Corvo, um poema aí muito conhecido aí pelo nosso mestre do terror. E tem várias curiosidades aqui que eu vou contar nesse vídeo sobre esse poema. A primeira é que quando o Edgar Allan Poe começa a escrever esse poema O Corvo, ele já planeja um artigo chamado A Filosofia da Composição, que vai ser publicado em 1846, um ano depois, após a publicação do poema. E o que tem esse artigo? O que ele vai contar? Nesse artigo, A Filosofia da Composição, o Edgar Allan Poe ele vai contar o passo a passo de como que ele criou esse poema. Tanto o poema quanto esse artigo Filosofia da Composição vocês têm nessa edição aqui da Dark Side Books do Edgar Allan Poe. E a primeira informação que ele relata aqui de como que ele escreveu esse poema é de estar considerando o tamanho. Sobre essa questão do tamanho, o Edgar Allan Poe ele vai falar sobre a questão da unidade de impressão, de que para ele um poema, quando ele é escrito, quando ele é criado, ele precisa de um planejamento. O poema ele não surge apenas da inspiração, precisa de algo mais. Então, para gerar essa unidade de efeito, esse efeito no leitor, o Edgar Allan Poe decidiu que o poema teria 108 linhas. Um outro ponto também, que o autor fala aqui no artigo, é sobre a questão, além desse efeito, o tom. É sobre o tom do poema, que no caso aqui ele escreveria um tom de tristeza, e também sobre a esfera, que é a esfera da beleza. Logo após essas escolhas, ele vai agora se definir pelo refrão. O refrão ele escolhe a palavra nevermore, a palavra nunca mais, porque ele quer trazer um efeito de uma palavra pequena, no caso aí o nevermore é uma palavra única em inglês, mas aí traduzido fica nunca mais. Então para ter esse efeito do more ali, do R, então no nosso caso, na tradução, acabou ficando duas palavras, mas se vocês lerem o poema no original, tem essa noção do R, né, desse som aí do final, do more. Então ele cria o poema já praticando já esse efeito, buscando esse efeito a partir dessa palavra nevermore. Depois o autor ele vai para a escolha do símbolo, então ele utiliza o corvo, que é o símbolo maior aí do poema, e depois ele vai pro enredo, que é quando ele vai contar ali a história desse homem solitário, que ele está ali na sala e de repente aparece um corvo e a partir disso ele vai estar contando o enredo do poema. Você sabia dessas curiosidades desse texto do Edgar Allan Poe que ele escreveu sobre o poema O Corvo?